Viva São Miguel Arcanjo! Viva São Miguel, dia 8, dia da aparição de São Miguel Arcanjo. Antigamente, a igreja, além do dia 29, celebrava hoje oficialmente como festa de São Miguel. Hoje em dia é possível, nos lugares onde se honra São Miguel de maneira especial, que se celebre missa votiva a São Miguel, festejando São Miguel nesse dia de hoje. É o dia que também que surgiu o movimento sacerdotal mariano, através do Padre Gobi, que se tornar servo de Deus agora, começa o processo de beatificação. Esse padre que recebeu as mensagens de Nossa Senhora, esse movimento surgiu no dia 8 de maio, dia também de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, né? Quis ele, o Bartolo Longo, escolher essa data por ser o dia de São Miguel, porque São Miguel e o Rosário são inseparáveis. Por isso que através desse exército de São Miguel, Deus quis levantar um exército rezando o Rosário e rezando aos anjos, como nunca antes foi rezado. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo hoje é algo profético. E o Senhor quer socorrer o seu povo através dos santos anjos. Não cansamos de dizer isso. E quanto mais eu e você ouvirmos esse apelo de Deus, mais os anjos vão poder agir, vão poder socorrer, vão poder abençoar, vão poder trazer livramentos. Quanto mais nós entendermos isso, que essa é a hora dos anjos, é a hora de São Miguel. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não é um livro de medo, mas é um livro de esperança, de que o bem sempre vence. O mal pode fazer barulho, como dizem, faz mais barulho uma árvore que cai do que 10.000 árvores crescendo. Porém, São Miguel Arcanjo vai ser esse sinal da vitória de Deus. O livro do Apocalipse é o livro da vitória de Deus. Mostra que o mal faz muito barulho, mas quem dá a última cartada sempre é o Senhor. É emocionante num jogo de carta, quando parece que aquela pessoa está perdendo, que não tem jeito, e de repente ela tem aquela carta na manga que muda todo o jogo. Sempre é assim na história da salvação. O inimigo é humilhado. O inimigo é zombado, é ridicularizado pela vitória de Cristo, que já aconteceu e é atualizada ao longo da história. Por isso eu leio para você Apocalipse 12, um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E logo em seguida vai falar de um dragão que persegue a mulher e o seu filho, não consegue atingir o filho, não consegue atingir a mulher. E no versículo 7, houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, os anjos maus, os anjos decaídos, mas ele foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. E logo em seguida vai falar que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Precisamos do sangue do Cordeiro, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Precisamos dar testemunho da palavra. Com a palavra de Deus e com os sacramentos, ninguém segura esse exército de São Miguel. Ninguém segura um cristão verdadeiro. E, gente, hoje eu quero falar que São Miguel deseja te proteger mais. São Miguel deseja te ajudar mais, mas ele precisa que você acredite mais, chame mais. Olha só, chamar os anjos, chamar São Miguel Arcanjo, eles estão trabalhando sem cessar para abençoar o mundo inteiro. Mas, de certo modo, eles dependem da nossa oração. Como assim, irmão Luiz Maria? Os anjos sempre são servos de Deus, estão tentando ajudar os seres humanos nesse caminho rumo ao céu. Porém, eles têm um poder muito maior de ação na sua vida quando você chama por eles. Muitas pessoas entrando no exército de São Miguel começaram a chamar mais o seu anjo da guarda. Quase não chamavam.
Muitas pessoas começaram a cultivar uma devoção especial a São Miguel. Todo o terço do combate nós nos consagramos a ele, mas ao longo do dia você conversa com ele, você chama São Miguel, você conversa com o seu anjo da guarda, que é mais amigo que as pessoas mais amigas que estão próximas de você. É seu anjo da guarda. Você começa a ter amizade com o mundo espiritual. Então é necessário você chamar, você invocar o seu anjo. Você invocar São Miguel, você invocar o anjo da guarda. Eles são ordenados por Deus de cuidar de nós. É um serviço por amor, não é? Mas quando nós invocamos, eles têm um poder de ação muito maior. Quando Nossa Senhora apareceu para o beato Luiz Sestak, ele perguntou: Deus é tão bom? Deus não podia enviar os anjos sem a gente pedir? Nossa Senhora disse: não! É uma exigência de Deus. A oração é uma exigência de Deus. Se não rezar, os anjos não vão ser enviados. Ou serão enviados em muito pouca quantidade. Eu lembro de Lucas, que vai dizer, se eu não me engano, em Lucas 5, que lá em Nazaré, na sua terra, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Ele só fez algumas pequenas curas, porque o povo não acreditou. Então, o Senhor age, mas Ele age muito mais poderosamente nas nossas vidas se nós chamarmos. É como se fossem botões que nós podemos apertar. Se não apertarmos esses botões, as graças não vão acontecer. É preciso apertar esse botão. É preciso acionar. Quando você chama São Miguel, quando você chama o seu anjo da guarda, quando você envia os anjos, Padre Pio dizia: dê trabalho ao seu anjo, no bom sentido. Pede para ele ir lá visitar as almas do purgatório, levar suas orações a eles. Pede para ele visitar os seus amigos, abençoar. Pede para ele proteger os seus filhos, junto com o anjo dos seus filhos. Faça agir, faça movimentar o seu anjo. Ele está esperando, ele está tinindo, né? Ele está ardendo de desejo de servir a Deus através da sua oração. Mas muitas vezes não chamamos os anjos. E olha só, eu fui pedir uma palavra para essa pregação de hoje. E o Senhor me deu Provérbios 8:17, que é a sabedoria de Deus falando. E ela diz: eu amo os que me amam, os que madrugam por mim hão de me encontrar. Quer dizer, quem se esforça, quem busca, vai encontrar. Quem reza, vai achar. E eu lembrei, claro, imediatamente do Rosário da Madrugada. Quem madruga por mim vai me encontrar. Quem tem rezado, tem oferecido sacrifícios, tem entrado nesse espírito de batalha espiritual, é mais que vencedor. Mas muitos de nós estamos dormindo, estamos parados, não entendemos que é uma luta e que as armas estão aqui na nossa mão. Hoje, dia de São Miguel, é dia de assumir um compromisso maior e uma consciência. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? É normal tudo isso que a gente está vendo hoje? Eu não vi o que aconteceu com a Madonna aqui no Rio de Janeiro. Não vi nada, graças a Deus. Mas me contaram um pouquinho. Parece que foi bem tenebroso, né? Estão querendo consagrar o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro a Satanás? Não, pertence a Jesus Cristo. Nós vamos fazer reparação e toda serpente que é liberada nessa nação será esmagada pela Rainha dos Anjos e cortada a cabeça pela espada de São Miguel. E o resto que sobrar é pisado por São José. Vai sobrar nada em nome de Jesus, porque aqui tem um povo que reza. Se existem pessoas que invocam o mal, insistentemente, existem pessoas que insistentemente estão combatendo pelo bem. E eu quero dizer para você que eu sinto uma dor no coração, por às vezes ouvir de pessoas da igreja, pessoas até que rezam, mas que deixaram morrer um pouco o espírito profético. Do que Deus está falando hoje, do que o Espírito Santo está falando hoje, do que a Virgem Maria tem falado em todas as suas aparições.
É uma palavra que eu não estou acusando e nem dizendo que são pecadores. Talvez sejam mais santos do que eu, mais santos do que nós. Mas eu sinto uma dor no coração, porque é um certo desprezo ao que Nossa Senhora tem falado. Muitas pessoas têm dito assim: esse tempo não é um tempo tão difícil, não. Já houveram tempos piores. Sempre na igreja foi assim. Sempre acontece isso que está acontecendo. Gente, não pode considerar normal o que está acontecendo hoje. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Nossa Senhora, nas suas mensagens, está falando sem parar que nunca existiram tempos tão terríveis como esses. Não é o irmão Luiz Maria que está dizendo isso. Nossa Senhora, em muitas aparições, está insistindo: filho, filha, nunca existiu um tempo tão terrível como esse. Nossa Senhora está gritando. O livro da sabedoria e Provérbios diz: a sabedoria não grita no meio dos caminhos, nas encruzilhadas, no meio dos caminhos, gritando aos seus filhos: ó ingênuos, deixem de ser ingênuos, vinde aprender sabedoria gratuitamente. Gente, muita gente que prega o evangelho dizendo que sempre aconteceu momentos difíceis. Claro que sempre aconteceu momentos difíceis. Só que o livro do Apocalipse vai dizer que o que está escrito no Apocalipse é algo referente ao futuro e referente ao que está acontecendo naquela época de São João. Tanto que o nome, por exemplo, da besta, 666, era o nome de Nero, o imperador romano da época. Mas também foi o nome de vários outros personagens da história. O Apocalipse é um ciclo que se repete. O mal cresce, 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 cresce e é derrotado e tem um tempo de paz. O mal cresce mais ainda, mais cresce, cresce, é derrotado e tem um tempo de paz. O mal cresce mais ainda, é derrotado e tem um tempo de paz. Até chegar um momento da manifestação maior do mal, que Jesus chama, São Paulo chama, o mistério da impiedade, da iniquidade, e a manifestação final do Senhor, destruindo definitivamente todo o mal. Então não é algo comum, existe uma gradação nesse processo de preparação para a vinda do Senhor. E esse tempo que nós estamos vivendo é sim, de longe, o pior de todos. Dizia o Padre Pio: não poderíamos ter nascido num século pior, falando do século 20. Padre Pio estava dizendo que este tempo é um tempo que Satanás recebeu autorização. Padre Pio dizia que se nós enxergássemos quantos demônios estão autorizados de estar nos ares nesses tempos, nós não conseguiríamos enxergar a luz do sol. Imagina a nuvem, sabe como aquelas nuvens de gafanhoto que vem e parece que ficou de noite? Aqui no Brasil não é costume acontecer isso. Pois bem, o Padre Pio disse que se nós enxergássemos a quantidade de demônios que estão soltos, não enxergaríamos a luz do sol. Tenta usar a sua imaginação. Imagina como se fossem morcegos. A quantidade de morcegos que precisa encher o céu para ficar tudo escuro. Não sou eu que estou dizendo que esse tempo é o pior de todos. Em várias aparições, através do Padre Gobi, Nossa Senhora repete muitas vezes isso. Nossa Senhora apareceu no século XVI, em Quito, no Equador. A Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana de Jesus Torres. E Nossa Senhora, no século XVI, disse que ela oferecesse sacrifício pelos nossos tempos de hoje, pelo século XX e século XXI. Que seria o pior tempo da história. Nossa Senhora vai dizer isso numa aparição aprovada pela igreja, que esse é o pior tempo da história. Nossa Senhora avisou, está tudo profetizado. Disse que o espírito de impureza ia encher todos os lugares, as praças, as ruas. O que é impureza, irmão Luiz Maria? A falta de castidade, de pudor das mulheres no vestir. Não existiriam mais almas virginais. Por quê? Porque pelos olhos
se entra a impureza que nós vemos. Ela diz como uma lama de impureza enchendo todos os lugares. É o que nós vemos hoje. E não dá para se acostumar, dizer que isso é normal. Tenta fazer um estudo histórico e você vai ver que em 2000 anos de igreja, nunca as mulheres e os homens também, mas especialmente as mulheres. O Padre Pio vai fazer uma explicação por quê, né? As mulheres têm toda a questão delicada do pudor, de se guardar, né? E em 2000 anos de igreja, nunca as mulheres cristãs se despiram tanto, se vestiram de maneira tão imodesta e achando normal, mostrando o delinear do corpo, mostrando o corpo todo e achando normal, mostrando as partes que a igreja diz que são pudendas, quer dizer, as partes que nunca poderiam mostrar, se mostrando e achando normal. Isso nunca existiu, só nesse século passado que nós vivemos. Isso nunca existiu antes na história, mas nós nos acostumamos e achamos normal. Somente nesse século. E olha só, Nossa Senhora vai dizer que as vestes são as piores. Ela avisou para Jacinta umas modas que iriam ofender muito a Deus, e por causa disso a degradação moral, veio a revolução sexual, e depois, no ano que o Padre Pio morreu, inclusive, surgiu a revolução sexual, e nessa época começaram como uma coisa normal, a contracepção, e matar as criancinhas no ventre da mãe se tornou coisa normal. E hoje, gente, eu fui estudar e eu vi que a quantidade de pessoas que morrem no mundo todos os anos é em torno de 55 milhões de pessoas. Só que esses estudos não contam as pessoas que morrem com as criancinhas que são assassinadas no ventre das mães. Que sabe quantas são? A mesma quantidade de pessoas que morrem no mundo, ou de morte natural, de doença, de assassinato, de outros pontos. Pessoas que morrem, crianças assassinadas no ventre de sua mãe. 55 milhões também. Por isso que nesses tempos os demônios estão empesteando os lugares. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é grave, é necessário você ser devoto de São Miguel. É necessário você invocar o seu anjo. É necessário você criar amizade com o mundo angélico hoje, agora. Não é para depois. Amanhã poderá ser tarde demais. É agora. O livramento que Deus quer te dar é agora. A sua amizade com São Miguel é agora, com o seu anjo da guarda. Essa é a hora dos anjos, disse o Padre Pio. Essa é a hora dos anjos, disse os próprios anjos, Jesus e Maria, para a mãe Gabriele, uma mística da Áustria. Essa é a hora dos anjos, disse Nossa Senhora na sua aparição ao Padre Luiz Sestac. Então, gente, eu me lembro que quando eu era novinho, e eu descobri isso através principalmente do Monsenhor Jonas Habib, né, que Deus o tenha intercedendo por nós no céu, que São Miguel Arcanjo chegou a hora dele, de maneira especial, quando o Papa Leão XIII teve uma visão de São Miguel Arcanjo e do inimigo de Deus. Na verdade, ele teve uma visão primeiro do inimigo de Deus, se apresentando diante do trono de Deus e desafiando a Deus, dizendo que se Deus desse para ele um pouco de autorização, um pouco de tempo, ele conseguiria destruir toda a obra de Deus, destruiria a igreja, que ele era maior do que Deus. O Papa Leão XIII, depois de ter celebrado a missa, ele participou de uma segunda missa. E logo depois da comunhão, nessa segunda missa, ele ouviu o demônio se aproximando, zombando de Deus e pedindo, porque o demônio não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E Deus disse que ele teria o período de 1 século para provar a igreja. Essa visão do Papa Leão XIII foi narrada pelo Padre Gabriele Amorti, exorcista oficial de Roma, foi narrada no seu livro, em outros livros, mas essa aparição
que essa visão de Leão XIII foi confirmada pelas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, pelas mensagens de Nossa Senhora através do Padre Gobi. Nossa Senhora confirma aquilo que foi um fato acontecido com o Papa Leão XIII. E por causa dessa visão, o Papa entendeu, e Nossa Senhora diz na mensagem dela, que se Lúcifer recebeu uma autorização maior de agir nesse século, São Miguel e a Virgem Maria iriam contrabalançar essa obra das trevas. Por isso, é o tempo de Maria e é o tempo de São Miguel. É o tempo da Rainha dos Anjos, é o tempo dos anjos. Por isso, o Papa Leão XIII, quando teve essa visão, ficou branco, não é? O cardeal pensou que ele estava passando mal. Ele disse, não, foi para sua capela particular. Lá ele escreveu essa oração que nós rezamos todos os dias. E quem recebe o escapulário de São Miguel tem a obrigação de rezar todos os dias essa oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Essa oração tem um poder tremendo de afastar Satanás. Cada vez que nós rezamos é como uma faxina espiritual. O lugar onde nós andamos sempre está cheio de bactérias, você sabe disso. Quem tem a mínima noção sabe que a bactéria está em tudo. Existem bactérias boas, bactérias ruins, em tudo, no ar, nas coisas. E nós convivemos com essa luta de bactérias boas, bactérias ruins. Pois bem, o mundo espiritual também não se iluda. Existem demônios em todo momento nos tentando. Se a gente visse, a gente assustava. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sempre tem demônios perturbando. E quando rezamos a oração de São Miguel, pense na água sanitária, quando você passa no banheiro e tira aquele cheiro ruim, tira aqueles germes todos, né? Aquelas coisas ruins, deixa tudo bem limpinho. Que bom aquela sensação de limpeza, não é? Pois é, no mundo espiritual, quando rezamos com frequência São Miguel, nós protegemos nossos filhos, defendemos nossos parentes, protegemos nossa casa, nós socorremos as almas do purgatório, nós visitamos espiritualmente os doentes. Quando rezamos aos anjos, nós podemos atingir aonde nossa mão não chega, os nossos santos anjos chegam. Por isso é tão importante e urgente, nesse tempo que está cheio de demônios, por isso, chamar sempre os anjos. E olha só, além do Papa Leão XIII ter essa visão e compor essa oração a São Miguel, eu divulgava demais, gente. O padre amigo meu, o padre Marcelo José, um abraço, padre. Ele lembrou esses dias, você divulgava bastante, você forçava a gente a rezar a oração de São Miguel depois da missa, né? Eu nem lembrava disso, né? Eu divulgava bastante os folhetinhos dessa visão de Leão XIII, da oração, para todos rezarem a oração de São Miguel Arcanjo, né? Mas eu não conhecia a oração da Rainha dos Anjos. Eu vou contar para você como eu conheci essa oração da Rainha dos Anjos. Mas antes disso, eu quero te dizer que em La Salette, na França, Nossa Senhora apareceu, uma aparição que foi reconhecida pela igreja, uma aparição que foi muito perseguida, porque o bispo que reconheceu a aparição encaminhou para o Papa também reconheceu, mas logo depois esse bispo morreu e entrou um bispo que era ligado às coisas ruins. Era um bispo rebelde à Santa Igreja, um bispo chamado Galicano, né, herege, e esse bispo também era um grande perseguidor das aparições. Odiava os videntes de La Salette, e da mesma forma o bispo de Paris, que logo em seguida mudou também para um bispo muito ruim, foi um bispo que inclusive Nossa Senhora profetizou nas aparições de Nossa Senhora das Graças, 40 anos antes que o bispo de Paris seria assassinado. Foi esse bispo que perseguiu La Salette, odiava as crianças. Uma vez ele zombou essa sua senhora para o Maximino, e o Maximino, com dor no coração, disse: o Senhor será morto, o Senhor será assassinado daqui a 1 ano, acho que ele falou. E exatamente o que ele profetizou aconteceu, né? Então sofreram muito as crianças, Maximino e Melânia. E infelizmente
o segredo de La Salette revelado aos 12 pastorinhos, e depois, anos depois, quando a Melânia fez conhecer o segredo, esse segredo o bispo da época perseguiu e fez de tudo para que ele não fosse conhecido nem divulgado. E esse segredo da Melânia, que ela mesma escreveu, hoje em dia, muitas pessoas querem dizer que ela estava louca, que ela estava perturbada, que ela inventou coisas. Gente, nas aparições outras de Nossa Senhora, ela não cessa de confirmar o que está no segredo de La Salette. Quem faz o cenáculo de Nossa Senhora com o livro azul vai ver que ali, em vários momentos, ela cita termos do segredo, mas com muita clareza. Ela cita para dizer assim: eu estou confirmando que o segredo é verdadeiro. E no segredo de La Salette, Nossa Senhora disse que no ano de 1864, Lúcifer seria solto do inferno com muitos demônios e começaria pouco a pouco, em 1864, para que no século XX a degradação chegasse. No século anterior, ele foi solto e começou a destruir a fé e a moral, pouco a pouco. Nossa Senhora disse com muita clareza, no ano de 1864, Lúcifer será solto do inferno com muitos demônios e vai começar a destruir a moral. Moral é o quê? Os mandamentos, o pudor no vestir, a castidade, a vivência da fé da igreja, a moral e a fé. Ela disse que a fé também ficaria confusa. E Lúcifer, através das sociedades ocultas, começou a fazer esse trabalho. Começou a infiltrar, começou a agir. Até acontecer o que Nossa Senhora do Bom Sucesso disse que aconteceria no século XX. E que nós estamos vendo hoje, muito concretamente. Pessoas que não acreditam que o segredo de La Salette é verdadeiro, mas e a aparição de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que foi confirmada pelos papas, indulgenciada, reconhecida e foi vista por um beato da igreja, o padre Luiz Eduardo Sestac? Gente, eu estou falando agora de uma oração profética. Como eu disse para você, eu divulgava muito a oração de São Miguel, mas eu não conhecia a oração da Rainha dos Anjos. Sabe como eu conheci essa oração? No primeiro ou no segundo dia que eu cheguei nesse mosteiro, acho que no segundo dia, dia 5 de setembro de 2001, a Madre Kelly chegou perto de mim e me entregou um livrinho chamado Defendei-nos do Inimigo. Nesse livrinho ela disse: irmão, aqui tem uma oração muito especial que Nossa Senhora ensinou para esses tempos difíceis, para invocar os anjos e combater o mal. Reze e decore essa oração. Que oração era essa? Augusta, Rainha dos céus e Senhora dos anjos. Eu não conhecia, e quando ela falou, eu fui ler e conheci a história dessa oração. Quem já é membro antigo do Exército de São Miguel sabe da história. Nossa Senhora apareceu no mesmo ano que em La Salette ela tinha profetizado que Lúcifer seria solto do inferno e começaria a abolir a fé e a moral pouco a pouco. Ela mostrou para o padre Luiz Sestac. Ele viu com seus olhos, se descortinou o mundo espiritual e ele viu os demônios sendo soltos do inferno. Ele viu os demônios começando a infestar todos os lugares. E ele ficou apavorado e Nossa Senhora disse que chegou o tempo do ataque do espírito das trevas. Mas chegou o tempo que Deus decidiu que deveríamos invocar os anjos como nunca antes. Chegou o tempo que Nossa Senhora disse que Deus quer que vocês me chamem com o título de Rainha dos Anjos, para que eu possa socorrer os meus filhos, junto com os santos anjos. E a famosa pergunta do padre Luiz Sestac: mas boa mãe, assustado como ele estava, Deus sendo tão bom, não pode enviar os anjos, mesmo que as pessoas não peçam? E Nossa Senhora enfática disse: não. Porque a oração é uma exigência de Deus. É necessário pedir, é necessário chamar, clamar, rezar. É necessário dobrar os joelhos para vencer a batalha. Então, mãe, nos ensine uma oração com a qual possamos pedir o socorro dos anjos através da Senhora. E a própria Virgem Maria ensinou essa oração exorcística,
Essa oração que tem promessas, essa oração que foi aprovada, indulgenciada pelos papas, essa oração tão especial que era desconhecida no mundo inteiro, ou ao menos muito pouco conhecida. E Deus quis que agora, quando surgiu o exército de São Miguel, essa oração se espalhasse. Essa oração fosse rezada milhares e milhares de vezes por milhares e milhares de pessoas todas as noites. Deus quis que você vivesse esse tempo profético, porque é agora. O tempo da graça é agora. O tempo da batalha é agora. Por que nós estamos vendo tantos milagres acontecer através do exército de São Miguel? Porque o que Nossa Senhora pediu em 1864 está acontecendo. Engraçado que Nossa Senhora em La Salette disse que os demônios iriam se disfarçar das pessoas falecidas, né? E foi exatamente, para enganar as pessoas, foi exatamente nesse ano, 1864, que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi exatamente nesse ano que Nossa Senhora profetizou. Ela disse: vão ensinar um outro evangelho. Olha só, será que é coincidência? E Deus, e entre os franceses, Allan Kardec quase não é conhecido. Ele é conhecido aqui no Brasil. Os franceses dizem isso para a gente. Ele quase não é conhecido lá. Aqui no Brasil ele encontrou terreno. Mas aqui no Brasil, que foi o lugar onde mais se difundiu a oração da Rainha dos Anjos. Aqui no Brasil, que está se levantando um exército, que está contagiando o mundo inteiro para adorar na madrugada e para combater rezando a São Miguel, se consagrando a São Miguel. Por isso não é só no Brasil, no mundo inteiro pessoas rezam com o exército de São Miguel. Deus está levantando um exército. E olha só, gente, o tempo é muito pouquinho para esse assunto tão profundo. Mas eu quero brevemente dizer para você que existem alguns lugares que apareceu uma profecia, que foi profetizado que São Miguel Arcanjo iria se manifestar. O mal está crescendo no mundo, foi avisado, mas está chegando a hora que São Miguel vai se manifestar. E olha só, eu vou ler para você um trechinho de um livro chamado O Manuscrito do Purgatório. Nesse livro vai dizer que a melhor forma de honrar a São Miguel, sabe como é? Dizendo que é ele o responsável de tirar as almas do purgatório, de levar para lá e de tirar de lá para levar para o céu. Se você quer divulgar, deixar São Miguel feliz, seja devoto das almas do purgatório. Quer deixar São Miguel feliz, seja devoto das almas do purgatório. Tem irmã feliz aqui, ó. Olha aí, ó, devota das almas. São Miguel fica feliz. Porque é ele que tira. Quando nós rezamos pelas almas, ele fica feliz de tirar. Imagina, os seus parentes, seus amigos. Então, e logo em seguida, eu não vou explicar agora, porque não dá tempo, o que é o manuscrito do purgatório, mas em casos raros existem aparições de almas do purgatório, com a permissão de Deus. É diferente de chamar as almas, como em outras religiões, né? Não se pode chamar almas do purgatório, pode pedir a intercessão delas, mas não querer ver, querer que elas apareçam, se manifestem, não, mas Deus pode permitir. E essa aqui tem a aprovação da igreja, o manuscrito do purgatório. E eu vou citar só esse trechinho para você. No ano de 1880, 4 anos antes do Papa Leão XIII ter a visão, essa revelação vai dizer: a França é bem culpada. Infelizmente, a França não está sozinha. Nesse momento, não há nenhum reino cristão que não esteja procurando abertamente ou surdamente expulsar a Deus do seu país. Olha só. As sociedades ocultistas e o diabo fomentam essas revoltas. É agora a hora do príncipe das trevas. Mas Deus há de mostrar que só Ele é o único Senhor. E talvez isso não seja feito com muita doçura. E fará sentir o seu poder. Mas os próprios castigos de Jesus, nos próprios castigos, Jesus é misericordioso. E houve a profecia: São Miguel há de intervir nessa luta pessoal da igreja.
Ele é o chefe dessa igreja tão perseguida, mas que não será aniquilada, como pensam os maus. Quando há de intervir São Miguel, eu não sei. Isso é a alma do purgatório. Ela só pôde dizer para a religiosa que ela apareceu aquilo que Deus a revelou. Ela disse que Deus não mostrou a ela quando São Miguel iria começar a se manifestar com grande força. Quando São Miguel vai intervir, eu não sei. É preciso rezar muito nessa intenção para São Miguel se manifestar. Porque vai chegar essa hora. Aliás, está chegando, já chegou essa hora. É preciso rezar muito nessa intenção, invocar o arcanjo, lembrando-lhe os títulos que ele tem, pedir-lhe intercessão junto daquele sobre o qual tem tanto poder. E que não se esqueçam da Santíssima Virgem. A França é o seu reino privilegiado, ela o salvará. Fazem muito bem em pedir em toda parte rosários e terços. Essa oração é mais eficaz nas presentes necessidades. Gente, eu termino com isso, dizendo para você, todos esses testemunhos que eu contei, todas essas aparições, todos esses exemplos, para dizer, não é brincadeira o tempo que nós vivemos. Não é a mesma coisa que outros tempos, porque Nossa Senhora não é mentirosa. Nossa Senhora não é mentirosa. Quem faz os cenáculos com Nossa Senhora tem sido formado ao longo dos anos e sabe que esse tempo não é para achar normal tudo que nós estamos vendo. É tempo de combater, é tempo de salvar as nossas famílias. E feliz de você que aprendeu que a sua amizade com os anjos, em nome de Jesus, mas invocando a Rainha dos Anjos e os santos anjos, vai salvar e proteger a sua família. Feliz de você que faz parte de um exército que está cumprindo uma profecia. Essa oração da Rainha dos Anjos nunca na história da humanidade foi rezada tanto como tem sido rezada aqui no exército de São Miguel. E você faz parte dessa profecia. Essa oração que Nossa Senhora pediu tem entrado na sua casa, na sua família. E você tem sido um divulgador, você tem sido um propagador dessa grande obra de Deus. Por isso, nesse dia de hoje, de São Miguel, nesse mês de maio, debaixo do manto de Maria, nós vamos rezar e vamos clamar com muita fé no poderoso terço do combate, que todas as noites tem sido um verdadeiro exorcismo, uma verdadeira libertação, verdadeiras curas e verdadeiros milagres que têm acontecido na nossa vida e na nossa família. Façamos o propósito de rezar mais ao nosso anjo e a São Miguel. Esse vídeo vai ficar gravado, por isso eu peço que você deixe o seu like e coloque o seu comentário. Como está a sua convivência com São Miguel? Como está a sua convivência com os anjos? Você tem rezado a oração da Rainha dos Anjos? A oração de Leão XIII, de São Miguel Arcanjo? Coloca no seu comentário e compartilha com outras pessoas para que esse exército possa crescer cada vez mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.